começando esse nosso projeto de estudo, Direito Constitucional do Zero, nós temos que falar do poder constituinte. Não vai ter jeito. Então vou passar aqui uma noção breve sobre poder constituinte originário, poder constituinte derivado, tá? Para que a gente comece o nosso estudo do direito constitucional, falar sobre direito público, direito privado, a diferença, né? O que abarca esse nosso objeto de estudo do direito constitucional. Falando sobre poder constituinte, é o poder de elaborar uma nova Carta Constitucional, uma nova Constituição, ou de modificar a já presente ou vigente, a que está em vigor, tá? E o poder constituinte, ele se divide em originário, que é essa que tem a capacidade de elaborar uma nova Constituição, e ela pode ser também o poder constituinte derivado. Essa do poder constituinte derivado é que vai modificar as normas constitucionais vigentes. O poder originário cria uma nova carta política, uma nova carta republicana, uma nova carta magna, tá? O poder constituinte derivado modifica a carta constitucional vigente, a que já está em uso, ok? Ok. O detalhe é o seguinte: o poder constituinte derivado, ele tem duas subespécies. Tem um poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado é a primeira, que é uma emenda de revisão. No nosso caso, está lá no artigo 3º da ADCT, final da Constituição nossa aqui, tá? Porém, essa emenda de revisão, que está no artigo 3º da ADCT, perdeu a sua eficácia, porque a eficácia dela se exauriu, tá? Só você abrir lá o artigo 3º da ADCT, que fala aqui, ó, pegando aqui o nosso VAD, vamos lá, ADCT, norma de eficácia se exauriu. Por quê? Vamos lá. Artigo 3º. A revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição, no caso de 88, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Veja, 88, já se deu 88, 89, 90, 91, 92, 93. Já se passaram esses 5 anos aí, tá? Tranquilo? Beleza. Bom, o poder constituinte derivado reformador, que é de reforma, poder derivado reformador de reforma, vocês estão vendo no slide aí, está lá aonde? Artigo 60 da Constituição da República Federativa do Brasil, que é a emenda constitucional. Você muda, né? Você modifica as normas constitucionais através das emendas constitucionais previstas no artigo 60, tá? Da nossa Constituição. Tá aqui, vamos lá, artigo 60, nosso VAD aqui, artigo 60. Bom, da emenda à Constituição, emenda constitucional, artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, inciso 2, do Presidente da República, inciso 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, ou seja, dos Estados-membros, né? Manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros e não maioria absoluta. Isso aqui é pegada de prova, pegadinha casca de banana. Beleza? E nós temos o poder derivado, né? Poder constituinte derivado, reformador do tipo difuso, que é o quê? A mutação constitucional, ou seja, a modificação informal do texto constitucional. Veja, o texto constitucional de 88 está ali. O que vai mudar
é o sentido, a interpretação, a hermenêutica constitucional daquele dispositivo ali, tá? O que a gente chama, no nosso meio jurídico, nós constitucionalistas, chamamos de mutação constitucional, tá? Então, quer dizer, não precisa fazer uma emenda constitucional, e sim há uma mudança de interpretação, no nosso caso aqui, abrangendo o conceito de casamento, abarcando aí união estável, abarcando aí a união de homossexuais, pessoas do mesmo sexo, enfim. Ok? E nós temos o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder exercido pelos Estados-membros de criarem as suas próprias normas, tá? Administrativas da sua organização e as suas próprias constituições estaduais. Lembrando que a Constituição estadual, as suas normas administrativas, né, de auto-organização, dessa autonomia política administrativa aí, que os Estados-membros têm, tem que estar subordinado à Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é que norteia todo o ordenamento, né, que nós temos no nosso país. Então, o que acontece? A Constituição estadual, o Estado tem autonomia de criar sua Constituição, suas normas administrativas, sem nenhum problema, a auto-organização, isso é previsto, né? Só que tem que estar alinhada, né, subordinada com a norma padrão de validade, que é a nossa Constituição Federal. Beleza? Beleza. Poder constituinte, ele é diferente da teoria do poder constituinte. Já é uma questão doutrinária que eu estou falando aqui agora, ok? Por quê? Porque o poder constituinte é de origem muito antiga. Por mais que não tenha esse nome, né, já vem de muito tempo atrás, mas tem o seu conteúdo, a sua materialidade. Bom, não podemos confundir poder constituinte, capacidade de criar uma Constituição ou de modificar uma Constituição vigente, com a teoria do poder constituinte. Por quê? Porque a teoria do poder constituinte, ela aparece no século XVIII, tá? Antecedendo, né, previamente a Revolução Francesa, tendo com seu teórico o Abade Sieyès com o seu panfleto, o que é o terceiro Estado. Beleza? Caminhando mais um pouquinho, nosso slide aqui. Bom, quem é o titular do poder constituinte? O titular do poder constituinte é o povo, né? Através de quem? Dos representantes, pelo povo eleito de maneira livre e voluntária. Ou seja, quando você vai fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, o povo elege os seus representantes, deputados, né, federais, senadores, e eles vão fazer essa nova carta política. Quer dizer, o povo delega aos seus representantes, dando o quê? Legitimidade. Beleza? Sem nenhum problema. Então, o povo é o titular do poder constituinte e da soberania popular. Todo poder emana do povo. Então, o povo é titular do poder constituinte e é soberano. Ele tem a soberania popular. Isso está onde? Pegando aqui o nosso VAT. Preâmbulo da Constituição. A nossa Constituição aqui, a gente tem que falar e tem que nortear, tá? Aqui, ó, nós, representantes do povo brasileiro, ou seja, o povo, através dos seus representantes, tá? Para dar legitimidade ao ato. Quem são os representantes? Deputados federais, senadores, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como os valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgar, ou seja, diferença, qual é a oposição de promulgar? Outorgar. Promulgar
é quando há a participação do povo. Claro, no nosso caso, acabamos de ler aqui, de forma indireta, através de seus representantes legais. Tá? Você vota, deputado, senador, e eles fazem, se reúnem em Assembleia Nacional Constituinte para criar uma Constituição. Então, o povo dá legitimidade ao ato. Então, por isso que ela é promulgada. Outorgada é quando é de forma unilateral. O ditador chega e cria a sua carta. Outorgada. A Carta do Brasil Império, a Constituição de 1937, no caso do Vargas, né? Que foi tão autoritária que é conhecida como Constituição Polaca. Enfim, então tá. Artigo 1º. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, veja, parágrafo único, todo o poder emana do povo. Tá aí a soberania popular presente. Beleza? Beleza. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Beleza? Então tá, prosseguindo. Titularidade do poder constituinte é sempre o povo. Só que não podemos confundir titularidade do poder constituinte com exercício do poder constituinte. Tá? A titularidade do poder constituinte é o povo. O exercício do poder constituinte, ele vai se dar com a participação popular, no caso, se for uma Constituição promulgada, sem a participação popular, no caso, se ela for uma Constituição outorgada, tá? Feita de uma forma unilateral, por um ditador. Só que tem um detalhe. Tanto a titularidade, tanto o exercício, melhor dizendo, do poder constituinte promulgada ou outorgada, o povo é sempre o titular do poder constituinte, mesmo nas constituições outorgadas. Beleza? Ficamos por aqui então.